Glória a Deus. Mais uma vez, então, boa noite a todos, né? Todos sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, né? Nossa reunião, glória a Deus por isso. Mais um dia a gente pode estar compartilhando, né? Do conhecimento, da sabedoria do nosso Senhor. Aos irmãos que vão nos acompanhar nessa gravação posteriormente no YouTube, né? Meu nome é Rony, para quem ainda não me conhece. E que o Senhor possa encontrar o seu coração, irmão, em nome do Senhor Jesus. E se você tiver o desejo de participar ao vivo conosco, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais e nós te passaremos o link para você participar ao vivo, como os irmãos estão participando conosco agora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, ontem, né, não sei, acho que não foi todos que assistiram nossa ministração de ontem, né, mas ontem eu falei um pouquinho sobre nós nos posicionarmos no Senhor, né, sobre o Senhor ele nos conhecer, e isso nos dá uma certeza daquilo que nós recebemos da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que é algo certo, que não é algo que vá nos gerar uma dúvida, né? Então eu creio que sim, que nós temos a certeza que o Senhor ele tem o melhor para cada um de nós. Basta a gente assumir o nosso posto, né, no Senhor. A gente sabe que Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Então, nós não podemos mais perder tempo e também inventar desculpas, né? Dá sim para a gente confiar plenamente no Senhor, e nós sabemos que tudo o que Ele faz é bom, Ele deseja o melhor para nós, afinal de contas, Ele escreveu ao nosso respeito. E hoje eu queria falar um pouquinho, até fiz uma apresentação aqui, e eu queria falar hoje um pouquinho sobre aonde nós estamos buscando, né, esse propósito, o nosso conhecimento, aquilo que nós vamos crer, aquilo que nós vamos, de quem nós estamos ouvindo, quem que é a nossa direção, né, quem que nós demos o ouvido, quem que nós damos a atenção, em quem nós temos buscado, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver se vai dar certo aqui, e aí depois vocês me dizem se vocês estão visualizando aí bem. E depois, se você puder aí, só faz um joinha aí na tela para ver se vocês estão vendo bem a tela aí. Tudo certo? Legal. Então, eu separei que isso aqui vai ficar, acho que um pouquinho mais fácil para a gente estar acompanhando, né? Então, o que a gente tem buscado, né? O que buscais? O Senhor ou o mundo? Né? O que a gente tem se apegado, o que tem sido nosso objetivo, né? Eu sei que hoje nós, sim, vivemos no mundo, vivemos numa realidade onde que nós temos que trabalhar, nós convivemos com pessoas, nós temos o nosso dia a dia. Porém, eu creio que nós temos que ter a certeza no nosso coração que tudo que nós vivemos, o final de tudo tem que ser o Senhor, né? O início de tudo tem que ser o Senhor. A base para um bom relacionamento na empresa tem que ser a partir do Senhor. A base para um bom início de um dia ou de uma semana tem que vir da parte do Senhor, né? Então, eu creio que vale a pena, como a gente ministrou ontem, né, que o Senhor ele nos conhece, Ele escreveu sobre nós, então nada mais justo do que nós buscar nele todas as coisas, né? Então, não tem muito uma lógica de nós buscarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as coisas no mundo. Mas isso é para a gente repensar em quem que nós estamos buscando. Quero compartilhar aqui um texto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. O texto já está aí na tela, então, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, ou se quiser também anotar, Colossenses, capítulo 2, a partir do 20 até o 23. E vai estar escrito assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo?
tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Tem muitas coisas que nós buscamos a seguir, buscamos como via de regra, que na verdade tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de humildade, disciplina, mas do corpo, né? E ela não tem valor nem algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, muitas coisas que nós buscamos hoje no mundo são coisas que é só para satisfação da carne, mas que não produz nada, nenhuma adoração, nenhuma honra, nem glorifica, muito menos glorifica o nosso Senhor. Então, aqui ele deixa bem exemplificado sobre esse assunto, né? Do quanto às vezes a gente acaba buscando coisas que só vão satisfazer a nossa carne, mas que espiritualmente e diante do Senhor ele não produz nenhum fruto, não produz nada. Amém? Vamos seguir aí. Dá continuidade ali, Colossenses 3, próximo capítulo, 1 e 2, ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então, aqui ele nos aconselha o quê? Que a gente busque as coisas do alto, já que nós estamos mortos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, o que nós devemos fazer? Não tem como é algo contraditório a gente dizer que nós ressuscitamos com Cristo, estamos buscando coisas terrenas, ou digamos assim, nós estamos nos baseando, estamos buscando viver uma vida de acordo com as coisas terrenas, né? Então, aqui ele nos aconselha o quê? Buscar em Cristo, buscar as coisas do alto, coisas da eternidade, coisas espirituais. Mesmo nós vivendo num mundo natural, que a nossa base para o nosso dia a dia sejam os princípios, né, os preceitos da eternidade. E isso, o que a gente está fazendo quando a gente busca as coisas espirituais? Nós estamos trazendo o reino, manifestar o reino nos dias de hoje, que é o que a Bíblia diz, que o reino não está aqui nem ali, mas está dentro de vós. Então, essa é uma maneira de nós manifestar o reino de Deus. É quando a gente, mesmo aqui na Terra, nessa vida, a gente busca viver os princípios que não são daqui, mas que são do alto. Então, esse é um conselho em que o texto aqui nos dá. Vamos seguir aqui esse próximo texto. Se você voltar algumas páginas, umas 4 ou 5 páginas na tua Bíblia aí, você já vai chegar aí no texto. Que é Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até o 20. E olha o que esse texto diz. Ele vai dizer assim, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, aqui Paulo falando, tá, irmãos? Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que ele está dizendo assim? Bom, se vocês puderem confiar na carne, ainda mais eu. Se eu pudesse confiar na carne. Por que ele diz isso? Porque olha o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim, ó, circuncidado no 8º dia, isso era o que ele era, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que ele está dizendo até aqui?
Eu era um cara ilibado, eu era irrepreensível. Tudo que a lei mandava, eu era. Circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, eu era como se fosse um fariseu. Era um estudioso, todos aqui sabem, né? Se vocês ainda não conhecem a história de Paulo, Paulo era um dos maiores estudiosos. Ele era um erudito. Então imagina ele disse assim, se eu pudesse confiar na carne, né? Se vocês podem confiar na carne, quanto mais eu, que tenho todos esses atributos. Porém, ele diz assim, mas o que para mim era ganho, ou seja, todos esses atributos que ele falou antes, ele reputou por perda. Por conta de quem? Por causa de Cristo. E olha o que ele diz acerca de todos esses atributos que ele menciona aqui. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, olha só, ele considera todas essas coisas que antes para ele era um benefício, era um ganho, ele considera como perda. E ele considera, ele chega a comparar aqui ó, como esterco. Eu considero como esterco todas essas coisas. Diante do quê? Como ele diz aqui no início do versículo 8, diante ó, pela excelência e o conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, que era um dos maiores estudiosos das Escrituras, né, naquele tempo, e não só das Escrituras, ele era um erudito, e além de ter toda essa vivência, para Paulo chegar e dizer isso, que tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, tudo que ele era, ele considerar como esterco diante da grandeza do conhecimento e sabedoria de Jesus. Então, a gente vê, diante de alguém que é tão expressivo, né, para a nossa fé, que é Paulo, se ele usa isso como exemplo, como nós devemos buscar? O que nós devemos buscar? Será que a gente continua buscando as coisas do mundo? Ou vamos fazer que nem Paulo? Por mais que eu saiba muito, que eu tenha muito conhecimento, no que eu vou me apoiar? Na força do meu braço, no meu conhecimento? Ou em Jesus? Ou nas coisas do alto? Como Paulo diz, tudo que eu sei e tudo que eu já fiz eu considero como esterco diante de Jesus. E tudo que eu já vivi, tudo que eu sei, eu tenho por perda por conta de Jesus, porque eu prefiro ele. Então aqui a gente já tem uma clareza de onde nós devemos buscar toda a nossa informação, todo o nosso conhecimento e todo o nosso sentido de vida, mesmo para viver a vida em que estamos vivendo. Amém? Vamos continuar para ver o que ele fala aqui. Ele diz assim, versículo 9. E seja achado nele. Deixa eu voltar aqui para só pegar o contexto. Para que possa ganhar a Cristo. Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que está diante de mim. Algumas versões vão dizer assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Então, aqui ele vai dizendo assim, ó, tudo aquilo que você viveu até hoje, tudo aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Mas olhe para frente. Olhe para o nosso Senhor Jesus. Para você continuar, ele vai te dar o conhecimento, ele vai te dar a direção
a partir daqui. Amém? Versículo 14 diz ali: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Irmãos, tudo que eu tenho sentido, glória a Deus. Se você está sentindo igual, amém. Se você não está sentindo da mesma maneira, está sentindo de alguma outra forma, não tem problema. No tempo certo, Deus vai te revelar. E versículo 16 assim, ó, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E aqui, então, o que ele fala nesse versículo 16? Mas naquilo a que já chegamos, ou seja, tudo aquilo que você já recebeu da parte de Jesus Cristo, cumpra, obedeça, siga. Se você não recebeu mais, calma, não tem problema, o Senhor vai te revelar, como ele falou ali no versículo 15. Mas aquilo que você já recebeu da parte do Senhor, dê continuidade, siga, obedeça aquilo que ele já te entregou. Viva da forma daquilo que ele já te transformou. Olhe para frente, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Ele ainda diz aqui, ó, sede também meus imitadores. Ou seja, como que nós vamos imitar Paulo? Vamos esquecer das coisas que passaram. O que a gente tinha de conhecimento antes, deixa para lá. Vamos ver daqui para frente o que o Senhor Jesus tem de novo para nós. Até uma das coisas que a gente costuma dizer que para o novo entrar, o velho precisa sair. Agora, se você já estiver cheio de coisas velhas, como é que o Senhor vai te dar coisas novas para que você prossiga? Então, as coisas que já passaram, deixa, já foi, deixa para lá. Agora é tempo de coisa nova e o Senhor vai te dar renovo. O Senhor vai te dar coisas novas, vai te dar revelação para que você avance. Não pare pelo meio do caminho. Desde que, claro, que você busque as coisas do alto. Porque eu não sei vocês, irmãos, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu me lembro que eu vejo, às vezes, alguns amigos, assim, de infância e alguns conhecidos, não é nem amigo, alguns conhecidos da época que eu morava no Rio Grande do Sul, que eu nem convertido era. E hoje, às vezes, eu vejo eles nas redes sociais e eu vejo que parece que eles estão parados no tempo, sabe? Parece que estão estagnados, eles estão fazendo as mesmas coisas, estão frequentando os mesmos locais, ouvindo sempre as mesmas músicas, fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas. Parece que a pessoa parou no tempo. Eu vejo essas pessoas e parece que eu volto no tempo, parece que eu não saí de lá. Eu fico, cara, como é que pode? E por que isso? Porque as pessoas não conseguem se abrir para o novo, elas não conseguem avançar, elas se prendem no velho e não avança. E aí você fica como se fosse a esposa de Ló, quando olha para trás vira numa estátua, fica paralisado. Então, por isso que aqui Paulo ele fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu olho para o alvo, que é Cristo. Cristo sempre vai nos trazer algo novo. Agora, se nós olharmos para as coisas do mundo, vai nos aprisionar em coisas antigas, vai nos paralisar no tempo. E esse é o que o mundo mais quer, é nos paralisar no tempo. Porque a gente não avança, a gente não progride, e nós vamos atravessar uma vida inteira sem realizar aquilo que nós precisamos realizar, que foi o que nós ministramos ontem, que o Senhor já tem escrito sobre nós. E nós não vamos viver aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito, porque nós estamos paralisados, vivendo somente as coisas do mundo. Então, a gente precisa ter essa atenção no que nós vamos buscar. Vamos avançar aqui? Versículo 18 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui?
olha, eu já tinha falado para você a respeito de algumas pessoas. Vou falar de novo acerca dessas pessoas, chorando agora, porque eu tenho que estar repetindo. Essas pessoas são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre, ou seja, eles só querem saber de si mesmo. Eles só querem fazer as suas próprias vontades. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só. Então, só com esse versículo aqui, ele já dá uma resumida na nossa administração de hoje, e a gente já tem uma boa base confirmada de onde nós devemos buscar. Paulo, que foi bem sucedido no seu ministério, ele deixa as coisas que para trás ficaram, ele deixa para lá. E mira no alvo, que é Cristo. Observa as coisas do alto. Só que aqui também ele nos diz que a perdição dos inimigos da cruz é porque eles só querem saber do seu próprio umbigo. Eles só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, diante dessas informações que os textos aqui nos traz, não fica difícil a gente escolher uma direção em que nós devemos buscar a nossa direção de vida, as coisas que nós realmente queremos fazer. Fica fácil. Ou a gente busca o Senhor, as coisas do alto, ou as coisas terrenas, só que aqui nos próprios textos já diz o fim de cada um. Então, ó, às vezes a gente pede para o Senhor falar conosco a respeito do que fazer, né, o que nós devemos fazer, o que o Senhor quer da minha vida, mas o Senhor ele deixa muito claro, através dos textos, qual que deve ser o nosso foco, ou qual que deveria, pelo menos, ser o nosso foco, que são as coisas do alto. Agora, é difícil? É, porque você vê uma coisa, mas você tem que estar buscando outra que você não vê. Só que o que se chama isso? É fé. E a gente sempre costuma aqui dar de exemplo as pessoas que são representantes de outros países, né? Que trabalham num consulado, por exemplo. A pessoa que trabalha num consulado, digamos, no consulado americano aqui do Brasil, as pessoas que trabalham ali, elas são um representante do Estado americano. As regras que eles seguem ali são dos Estados Unidos. Ali eles defendem o interesse dos Estados Unidos, mesmo eles estando fora do seu país. Então, é muito claro, é como se nós fôssemos de um consulado dos céus. Estamos na terra, mas defendendo o quê? Defendendo os princípios e os desejos do nosso Pai, do reino dele. Nós obedecemos aos seus princípios, seus mandamentos, aquilo que ele pede para que a gente faça. Então, essa é a visão que nós temos que ter. Não é porque nós estamos na Terra, no mundo, que vamos viver de acordo como o mundo vive. Bem, vamos seguir aqui. Vamos voltar ali em Colossenses, 4 ou 5 páginas para frente. Nós tínhamos parado ali no versículo 2. E agora eu quero continuar no versículo 3. E aí ele diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Glória a Deus. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O que ele está dizendo assim? Abstenha o vosso corpo disso. Abstenha o vosso corpo disso. Se livre disso. Não pratique isso. Mate o seu corpo, ou seja, mate a sua vontade para isso. Não cometa essas coisas. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição
desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Nas quais também andastes em outro tempo, quando vivias nela. Ou seja, você praticava isso em outra época. Só que agora você não pratica mais. Você é outra pessoa. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Então se livre de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena, ou seja, ficar falando besteira da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, ou seja, você se despiu, você já não é mais o velho homem. E também não tem mais as suas práticas, seus feitos. Não tem como você ser um novo homem e ficar praticando as velhas práticas, os velhos atos. Então aqui já diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento. Então, aqui ele já diz que se renova, coisas novas, conhecimento novo, segundo a imagem daquele que o criou. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, tudo se faz novo a partir de Cristo Jesus. Eu me lembro que ontem nós estávamos falando sobre essa transformação da mente, né? Sobre o desarraigar. Eu estava citando ali no texto de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, onde o Senhor fala que ele ia ter que desarraigar, né? Tirar a cultura, renovar a mente, e é isso que o Senhor está falando. Quando a gente se retira essa roupa do velho homem e as suas atitudes, é isso que o Senhor está dizendo, faça isso. Vamos se despir do velho homem, parar com essas práticas e vamos se abrir para o novo conhecimento, a renovação da mente. A gente não precisa ficar separando agora se é com circuncisão, incircuncisão, já foi esse tempo, se é bárbaro, se é cito, se é servo, se é livre. Agora é Cristo, Jesus Cristo, ele é tudo em todos. E para a gente saber o que é Cristo, tudo em todos, nós precisamos buscar do alto, buscar nele, para saber o que significa isso. Amém? Vamos seguir ali. Versículo 12 vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui ele já está falando o que é esse Cristo em todos, como que nós devemos ser, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também, né? Perdoe o outro. E sobre todas estas coisas, revistai-vos de caridade. Talvez alguns aqui vão dizer assim, revistai-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Esses chamados a um corpo é o corpo de Cristo. E aqui ainda fala, e sedes o quê? Agradecidos, seja grato. Nós falamos também esses dias sobre essa questão de gratidão. Nós temos que ser gratos por poder ser introduzidos no corpo de Cristo, né? Nós nos despir do velho homem com as velhas práticas e nós agora focarmos no novo do Senhor, na transformação da mente, sermos como Cristo. E só isso só foi possível porque ele permitiu, porque ele, nos conhecendo antes, nos predestinou a ser a imagem do seu filho, como diz em Romanos, no qual falamos ontem. Então nós devemos ser gratos por isso. Mas eu vejo que
é uma forma de ingratidão, quando nós, estando enxertado em Cristo, buscamos as coisas do mundo para nos dar uma direção para a nossa vida. Isso é incompatível. É a mesma coisa como o que nós ministramos há uns dias atrás, lá em Números, o povo que saiu do Egito, estava no deserto, e em um certo determinado ponto chegou lá, o pessoal começou a murmurar, querendo voltar para o Egito, estando com Deus, estando livre. E é a mesma coisa hoje. Nós estamos livres, estamos em Cristo, e às vezes buscamos o nosso modo de viver com o mundo. É incompatível. Nós precisamos sim buscar as coisas do alto para nos dar um norte de como devemos viver. Vamos seguir aqui que já estamos quase finalizando. E aqui tem 2 versículos aqui que, para nós encerrarmos, que vai dizer assim, 1 Coríntios 10:31, vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo que você for fazer, independente no seu dia a dia, se você estiver trabalhando, se você estiver praticando um esporte, se você estiver em qualquer a fazer, que você faça tudo de glórias ao Senhor. 1 Coríntios 6:20 vai dizer assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o vosso corpo, o vosso espírito pertence a Deus. Nada mais justo do que você glorificar a Ele. Então, aqui com esses versículos, irmão, acaba ficando muito, muito claro, né? Muito preciso, a forma em que nós devemos viver. Qual é o cuidado que nós temos que ter da forma que nós vivemos, aonde que nós buscamos informação para nos dar uma direção de vida. Tem que ser no Senhor, tem que ser nos princípios do Senhor. O que nós praticávamos antes, nós não podemos estar fazendo igual, porque senão nada mudou. Como a gente vai dizer assim: ô irmão, vem para Cristo, que é uma nova vida, mas ele diz: mas eu não vejo você viver diferente, eu vejo a tua vida a mesma coisa. Como é que Cristo faz diferença se ele não fez na sua? Por quê? Porque talvez a gente não esteja buscando olhar para frente, para o alvo. E lembra o que eu tinha falado antes, quando a gente olha para os amigos que ainda não conheceram o Senhor, eles estão, parece que, estagnados no tempo, vivendo as mesmas coisas, indo nos mesmos ambientes, por 15, 20, 30 anos, fazendo sempre as mesmas coisas, e não tem um renovo. Por quê? Porque ainda, infelizmente, ainda não conheceram o Senhor. Mas assim como o Senhor ele tem mudado e transformado a nossa vida, eu creio que quando chegar o Senhor na vida deles, o Senhor libertará eles desse cativo, dessa prisão, né, de olhar para as coisas do mundo. Então, essa também é uma tarefa nossa, permitir com que o Senhor transforme a nossa vida para que nós sejamos um exemplo para os irmãos, para que quando eles nos vejam, eles dizem assim: cara, você mudou, você não é mais o mesmo. Glória a Deus, não sou mesmo. Não vivo mais o que eu vivia antes. Irmão, nós vamos conversar, nós vamos sentar numa roda, vamos trocar uma ideia, só que o que eu praticava antes, eu não pratico mais. Né? Pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou vivendo uma nova fase, estou vivendo algo novo, e tem sido bom para mim. Vai gerar uma curiosidade. Isso vai fazer o quê? Vai fazer bem para nós, porque nós vamos estar no caminho correto, nós vamos estar glorificando o Senhor, a nossa vida vai estar glorificando ao Senhor, porque, como diz no texto, o nosso espírito e o nosso corpo pertencem a Ele. Então, nada mais justo do que dar o crédito ao dono do corpo e do espírito. Amém, meus irmãos? Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. É algo bem simples, bem diretivo, mas que traz uma clareza, né? E traz uma lembrança para o nosso dia a dia, porque essa palavra é algo que bem para a gente colocar na prática do nosso dia a dia, né? Porque eu estava ouvindo aqui
testemunho, eu acho que foi o Selo que compartilhou comigo, se não me engano, né, Selo? Não me lembro. Deixa eu até ativar aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu só vou encerrar aqui a gravação e a gente continua o nosso bate-papo. Amém? Glória a Deus.